Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Com a graça e a presença do Espírito Santo, a sua unção sobre nós, também peçamos a intercessão de nossa querida Mãe, junto com São José e todos os nossos baluartes, para este momento de partilha, reflexão e formação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família e todos os nossos baluartes, rogai por nós. Queridos filhos da vocação Sagrada Família, postulantes, discípulos consagrados e também os amigos da comunidade Sagrada Família, que são membros da nossa querida comunidade Sagrada Família, são membros da nossa família, somos uma família. Hoje, 27 de dezembro de 2015, festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Celebramos com muita alegria, com a igreja, esta festa. Escolhi esta data, não somente porque hoje terminei de escrever o projeto que pretendo apresentar a vocês, mas também, especialmente, por ser a data da Sagrada Família, é a festa litúrgica da Sagrada Família. Então, esse momento é revestido de graça, uma graça especial. Vocês podem perceber aqui atrás de mim, temos o nosso ícone, a cruz com os nossos símbolos, nossos irmãos, não esquecer de rezar pela comunidade Mar Adentro e Pantocrator sempre. E também as relíquias de Luiz e Zélia Martin, presentes aqui no escritório, de onde grande parte do governo da comunidade acontece. Então, com a intercessão deles, nós queremos partilhar. Eu partilho em meu nome, em nome também do conselho da comunidade, porque grande parte do que vou expor aqui foi refletido, foi rezado, foi partilhado com o meu conselho. Agradeço ao Silvio, a Márcia, a Rosana, o Charles e a Maria Helena. Eu vou acompanhar aqui pelo computador, para ficar um pouco mais fácil, um pequeno documento, que eu escrevi e que vai acompanhar este vídeo no mesmo e-mail que você está recebendo, anexo o documento escrito, parte dele eu vou trazer aqui, usando talvez algumas outras palavras, um pouco mais explicado, para que o documento lido, relido com atenção, a mesma coisa este vídeo, possa nos ajudar a todos nós, Sagrada Família, a entrarmos num período também especial para a comunidade, em vista do Ano da Misericórdia e em vista já dos nossos 25 anos. Não parece, acabamos há pouco tempo de celebrar os 20, mas já entramos aí numa quase reta final para os 25 anos, nosso jubileu, e queremos celebrar de um modo muito especial. Antes de entrar propriamente no projeto rumo ao jubileu dos 25 anos de fundação da comunidade, onde eu quero trazer para vocês o tema deste ano, 2016, e o tema do tríduo de anos. Assim como nós fizemos os 20 anos, haverá um tríduo de anos preparatório ao jubileu dos 25 anos da comunidade, que acontecerá no dia 24 de junho de 2019. Mas eu quero, assim, num primeiro momento, agradecer muito a Deus. Agradecer também a você que faz parte dessa história, que ajudou durante este ano a construir a história da comunidade em 2015, que foi sim um ano muito especial,
Para mim, particularmente, foi muito especial, mas também para toda a comunidade foi um ano muito especial, um ano de muitas graças derramadas, um ano de passos importantíssimos que foram dados, decisões, lógico, lutas, batalhas, enfim. Muitos de nós ainda se surpreendem que comunidade é feita de gente, de carne e osso. E muitas vezes nós nos surpreendemos, né, com aquilo que a carne pode trazer de decepções, né? Mas ano da misericórdia está aí para a gente ter um novo rumo. E o tema do ano vai nos ajudar bastante, vocês vão ver. Agradecer a Deus e a cada um de vocês assim pela construção desse ano, 2015, como disse, um ano muito especial, né? Um ano em que, de uma forma muito significativa para a família, tivemos 5 casamentos, 5 celebrações de matrimônio na comunidade. Para mim, de modo especial, 2 filhos se casando. Então, um ano que marca a história da comunidade, com o maior número de casamentos dentro de um ano. Espero que esse recorde seja quebrado, né, o quanto antes. Os nascimentos, gravidezes, enfim, a vida que sempre brota em nossa comunidade, no entorno dela, as novas famílias que nasceram aos pés do altar, aos pés da Eucaristia, diante da própria Sagrada Família, a presença do ícone em todos os matrimônios celebrados, as bodas que foram celebradas esse ano, as bodas de prata do casamento do Silvio e da Márcia. Também faço menção aos 50 anos meus, do Silvio, do Mauro, a Anice e também a Maria Helena, né? Muito a ser celebrado este ano, né? Com muita graça de Deus. A participação da comunidade no início do ano, convidada pelo Pontifício Conselho para a Família, do Congresso entre os 2 sínodos, pudemos dar a nossa contribuição para o sínodo, porque o congresso que nós participamos, as suas conclusões foram enviadas para a Secretaria-Geral do Sínodo, e isso nos alegra muito, como comunidade, com um carisma de família, poder colaborar com a Igreja em um evento importantíssimo, um evento de uma certa forma bastante seleto, porque foram convidados algumas associações, comunidades, movimentos e de tudo aquilo que existe no mundo. Nós acabamos também sendo convidados. Se não me engano, se não me falha a memória, nós estávamos ali, talvez no máximo 400 pessoas, 400 e poucas pessoas, não chegava a 500 pessoas, mais ou menos. E cerca de 85, se não me engano também, 85 movimentos e associações que trabalham com família. Isso no âmbito mundial, isso é muito significativo, né? Devo dizer aqui que é uma pena que alguns, ao invés de ver a graça de Deus presente num convite que nós recebemos da Santa Madre Igreja, pararam na sua limitação, na sua imaturidade, e não viram a riqueza desse encontro. Apenas viram mais uma viagem internacional com gastos, e na verdade não são gastos, são investimentos. Nós já aprendemos isso, né? Talvez nem todos aprenderam, mas eu creio que todos devem aprender. Somos uma família, os filhos vão crescendo e vão aprendendo, né? Vão amadurecendo, e alguns infelizmente pararam no fato da Regina, que coincidentemente a minha filha, ter ido comigo para esse congresso. E eu penso que, né, nesse balanço do ano é importante tocar nesse assunto, porque antes de criticar, a gente precisa se colocar no lugar do outro, a gente precisa entender o porquê que o fundador tomou essa decisão. Quais foram os critérios, como é que foi o processo de discernimento,
né? Porque nem todas as decisões que eu vou tomar, eu tenho que tomar, eu vou ficar esmiuçando todos os detalhes, né? Ou você confia que o Espírito Santo guia a comunidade, ou você não confia, não é? E eu pensei em alguns nomes para me acompanhar nesse congresso, que eu poderia levar uma pessoa comigo, porém não coincidia com questões de férias e disponibilidade de tempo, né, para empreender esta viagem, né? Esse acaba sendo um fator relevante, né? Não adianta eu convidar alguém, como cheguei a mencionar, conversar, e por conta de trabalho, as pessoas não vão largar o trabalho, não conseguem uma dispensa ou não tem como encaixar férias, né? E a Regina, a partir do ano retrasado, quando ela teve a coragem de pedir as contas, de deixar o emprego dela, dizendo para mim: olha, pai, eu sinto que Deus me chama a dar algo mais para a comunidade. Isso foi no ano de 2013. E eu estou à disposição para aquilo que a comunidade precisar de mim. E na época foi o discernimento que ela deveria assumir a missão de São Paulo, coisa que também não foi bem aceita por alguns, porque ficam nas limitações humanas, né? Porque se eu ficar limitado a não escolher nunca para qualquer função na comunidade pessoas que estão ligadas a mim, meus filhos, minha esposa, sou padrinho de muitas pessoas na comunidade, sou afilhado de outros, agora tenho genro e tenho nora, então significa que o meu genro e minha nora não vão assumir nada, meus filhos não assumem nada, minha esposa não assume nada, meus afilhados não assumem nada, meus padrinhos também não assumem nada na comunidade, é isto, né? Então nós temos que parar com esse tipo de imaturidade, de criancice na comunidade. A comunidade tem 21 anos, vai para 22, estamos na reta para os 25 anos. É hora da gente ser um pouquinho mais maduro, um pouco mais sério nas nossas vocações, né? Naquilo que no trato, né? Eu não estou aqui para brincadeira. Se eu tivesse para brincadeira, isso poderia ser chamado de nepotismo. Escolheu a filha para ser coordenadora, escolheu o genro para ser o coordenador do projeto dos jovens e por aí vai, né? Eu não penso nessas coisas. Eu procuro fazer um discernimento e obedecer aquilo que é a inspiração de Deus. Pode estar errado? Pode, mas eu tenho que tomar uma decisão, não é verdade? Então, a Regina foi justamente porque já tinha se colocado à disposição. Tem me ajudado muito, não só na coordenação de São Paulo, da missão de São Paulo, mas ela também tem algumas funções junto ao governo da comunidade, junto à administração da comunidade, toda a parte administrativa, pagamentos, bancos, boletos, notas fiscais, junto com a Rosana, parte contábil, junto aos nossos contadores. Então é ela que cuida, junto com a Rosana, dessa parte, e junto com os responsáveis do Ministério da Providência e o núcleo que foi criado, o núcleo geral do Ministério da Providência. Ela também assume uma função geral na comunidade, na área de comunicação, e a Regina faz parte do núcleo formativo da comunidade e é alguém que tem me auxiliado bastante no âmbito formativo da comunidade. Então eu vi nela, não por ser minha filha, mas por ser uma consagrada responsável, lógico, não é só ela uma consagrada responsável, temos muitos na comunidade, mas com a sua responsabilidade, a sua capacidade de ir num congresso e depois absorvê-lo e colocá-lo na prática na vida da comunidade, e também aliado à sua disponibilidade de tempo, apesar dela ter ido com poucos meses de antecedência do seu matrimônio, mas eu admiro a ousadia da fé, da confiança, né? Às vezes por causa de um casamento, ou por causa de um filho que vai nascer, ou que nasceu, a gente para tudo, né?
Eu sou meio encafifado com essas coisas, porque com os nossos 4 filhos e os 2 abortos, nós nunca paramos. Quando a Regina nasceu, eu coordenava a Legião de Maria toda na região Ipiranga e a própria Renovação Carismática Católica. Éramos novos de matrimônio e não paramos, né? As crianças saíam da maternidade, domingo seguinte já estavam sendo batizadas e nós estávamos no grupo de oração. Eu estava coordenando o retiro, pregando e presente em casa, porque estávamos juntos em família, em qualquer lugar que fôssemos. Então a questão de nascimentos, gravidezes, casamento, isso nunca foi impedimento ou desculpa para a gente parar. Agora eu tenho que dar um tempo, parar. Não, eu pelo menos não conheço esse tipo de tempo, né? Mesmo quando a Rosana foi operada e passou por aquele problema seríssimo, lógico que ela ficou com uma recuperação, tive que dar um tempo muito maior para ela, mas as atividades não deixaram de acontecer, o evangelho não deixou de ser pregado, e a atenção à família, que é o principal, não deixou de ser dada, né? Porque Deus nos chamou a ser missionários, né? E somos missionários em tempo integral. Isso é o batismo que nos confere. Mas foi justamente por isso, a própria capacitação, né? A única pessoa capacitada, não. Eu teria, com certeza, uma ou 2 ou 3 dezenas até de pessoas muito capacitadas na área formativa para acompanhar um congresso desse. Mas só assim eu peço aos filhos a leitura do Eclesiástico hoje, né? Ele diz assim que os filhos não devem causar desgosto aos pais, porque quando causam desgosto aos pais durante a sua vida, as suas orações não são ouvidas, né? Então, às vezes, nós temos bloqueios, né? O marido que não respeita a esposa, São Pedro diz isso, né? Hoje também na leitura foi falado isso, né? E São Pedro diz que o marido que não trata bem a esposa, as suas orações não são ouvidas. Os filhos que não tratam bem, não respeitam ou causam desgosto aos seus pais, as suas orações também não são ouvidas. Então, nós temos que ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de discernimento, um pouco mais de penetração espiritual, antes de sair julgando fundador, moderador, conselho, cofundadores, coordenadores, sabe, de ministérios, formadores pessoais. Nós somos gente, somos humanos, nós temos fraquezas, sim, todos nós somos fracos. E somos passíveis de erro, né? Mas nós somos um corpo, somos uma família, precisamos amadurecer para caminhar na unidade. Precisamos dessa unidade, que ela é fundamental. E assim os discernimentos, as decisões vão sendo tomadas, né? A graça de Deus está presente no nosso meio. E caso eu cometa alguns erros, e reconheço que cometo, são sempre na tentativa de acertar, né? De conduzir a comunidade. Sinto o peso grande da responsabilidade daquilo que Deus escolheu para a minha vida, e isso é uma cobrança muito grande, permanente no meu coração, na minha mente, nas minhas costas, o receio de errar, porque uma palavra minha, uma decisão minha, ou uma omissão minha prejudica muitas pessoas, prejudica muitas famílias, não só as que pertencem à comunidade, mas aquelas que dependem do carisma. A responsabilidade é imensa, a responsabilidade é grande. Eu quero até o final da minha vida corresponder em fidelidade àquilo que Deus confiou a mim. Não sei o que Ele tinha na cabeça quando me escolheu, né? Sabendo de todas as minhas limitações e sabendo de todos os meus pecados, né? Mas Deus sabe o que faz, né? E agora cabe a mim me esforçar por todo o resto da minha vida para ser fiel àquilo que Deus me confiou. E Ele conta também com todos vocês e aqueles que vão um dia pertencer à comunidade, para que juntos, na nossa fidelidade, possamos cumprir bem a nossa missão. Chegar ao final da nossa vida, como São Paulo, combati o bom combate, guardei a fé, né?
e irmos de cabeça erguida, alegres, felizes, para o convívio eterno com o nosso Deus de amor. Não bastasse essa viagem, Deus nos surpreendeu com a sua graça, a sua misericórdia, a sua providência, com mais uma viagem internacional esse ano, que foi muito marcante para a história da comunidade, com praticamente todos os cofundadores viajando comigo para a canonização de Luiz e Zélia e Marta. Vivemos momentos de graça muito especial, né? Já partilhamos isso ao menos com os consagrados e em conversas com outros. As fotos com todas as explicações estão lá no Facebook, para que as pessoas também possam ter contato com a graça que foi não só para nós, mas para toda a comunidade. A participação, o encontro com pessoas, com bispos, com sacerdotes, com os reitores dos santuários Lisieux de Alençon, a semente que foi lançada da possibilidade de no futuro, quem sabe até num futuro próximo, a abertura da missão da comunidade lá em Alençon, que, repito, há necessidade da união das três vontades, né? A vontade de Deus, né, que também nós manifestamos, ele precisa confirmar a sua vontade através da vontade do bispo, da igreja local. Nós não vamos abrindo uma comunidade assim sem que o bispo aprove. Então, a vontade de Deus aliada com a vontade do bispo, e a vontade de um casal, de uma família, em assumir a sua missionariedade e ter a coragem, a ousadia, a humildade de assumir uma missão num país estranho, uma língua estranha, uma cultura estranha, uma culinária diferente. Estranha não, estranha porque é diferente da nossa, né? Não é que as pessoas são estranhas, mas uma cultura diferente, uma culinária diferente, o clima bastante diferente, a culinária também bastante diferente, o relacionamento entre as pessoas também bastante diferente, a distância. Alguém que esteja disposto a sair do Brasil e talvez dali 2 anos poder voltar, passar alguns dias no Brasil, rever os amigos, a família. Enfim, é uma missão bastante exigente. Então a união dessas três vontades, a vontade de Deus, a vontade do bispo e a vontade dos missionários, que se resume em uma coisa só, a vontade de Deus, né? A vontade da comunidade é que essas vontades aconteçam, a vontade de Deus precisa ser feita. Então há essa possibilidade e a semente foi lançada, né? Isso é uma graça muito grande. Só o fato da gente dar esse passo, independente da missão acontecer ou não, mas foi importante a comunidade dar esse passo. Eu com os cofundadores darmos em unidade e unanimidade este passo lá em Alençon. Os vários retiros, Kairos para a família, retiro para as famílias, retiro para casais, em todas as missões, batemos o martelo para a missão de Assis, que vai ser aberta em fevereiro com a mudança do Manuel e da Cris, né? A casa está lá sendo reformada, até o final de janeiro tudo indica que ficará pronta, para que em fevereiro o Manuel e a Cris possam fazer a sua mudança e viver esta dimensão nova na sua vida de missionariedade, né? A comunidade que vai crescendo, a comunidade que vai se espalhando as suas raízes. Bem, tantas outras coisas poderíamos avaliar deste ano. Foi um ano em que viajamos muito, os pregadores da comunidade estiveram com a agenda bastante cheia, diversos lugares das próprias cidades de missão, cidades vizinhas, cidades do interior, outros estados. Muitas missões foram feitas pelo Brasil afora. Temos várias já agendadas para 2016. Então a missionariedade da comunidade em levar o carisma, acompanhado das relíquias de Luiz e Zélia, milhares de pessoas este ano no Brasil, através do nosso trabalho, o trabalho da comunidade Sagrada Família, ficaram conhecendo Luiz e Zélia Marta, milhares de pessoas. Não só pela internet, mas pela presença física das relíquias, nos diversos encontros, retiros, pregações, grupos que nós estivemos presentes. Também a presença das relíquias
nas famílias, os terços em família, que é um projeto Igreja Doméstica, que também lá na Missão de Santos foi incrementado com a novena da família, agora no período do Natal, a novena de Luiz e Zélia Martã, com a presença das relíquias, os terços em família do projeto Igreja Doméstica, que precisam se multiplicar cada vez mais, porque é um projeto que eu acredito no seu poder, o poder de ir até as famílias. É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho muito, muito eficaz, e que cada família precisa assumir essa missionariedade. Vamos rezar em grupo nas famílias, mas vamos também dividir esses grupos e multiplicar as famílias a serem atingidas pelo carisma, pela presença das relíquias, pela presença do ícone, a reflexão do Evangelho, o Evangelho da família, e assim o Evangelho vai sendo pregado e vai se multiplicando nas famílias. As famílias voltarão para a igreja, as famílias frequentarão a comunidade, as famílias regularizarão a sua situação sacramental, o seu relacionamento com Deus, enfim, milagres acontecerão, como a gente tem ouvido falar dos terços em família. Quantos milagres têm acontecido, né? Fico muito feliz por ver acontecer essas coisas. Então o ano 2016 promete, né? Promete, porque nós estamos aí no impulso de grandes bênçãos do ano de 2015. Lógico que precisamos nos preparar, né? A batalha com certeza vai se intensificar mais ainda, mas para isso também Deus nos dará recursos, nos dará armas para combater o bom combate. Bem, o projeto rumo ao jubileu dos 25 anos de fundação. São dois momentos. Um que antecede o jubileu, o tríduo, que é o próprio tema do ano. Todos os anos, já há alguns anos, a gente tem trazido um tema para o ano. E para o ano de 2016, que é o ano da misericórdia, nós teremos um tema específico. E depois, no meio do ano de 2016, sem abandonar o tema do ano, que vai servir para o ano todo, no meio de 2016, no aniversário da comunidade, começa a preparação dos 3 anos, o tríduo, né, em preparação ao jubileu. Então, nós vamos até 2019 com um tema do tríduo, e cada ano do tríduo um tema específico. Todos esses temas foram propostos e aprovados pelo Conselho, que também fez a sugestão de prepararmos o jubileu com um tríduo de anos. 2016, qual será o tema do ano inteiro de 2016, aliado ao jubileu da misericórdia proclamado pelo Papa Francisco? Eu agradeço ao Biló, Antônio Carlos Biló, o coordenador da missão de São José do Rio Preto, pela sugestão, captei ali numa mensagem, captei vossa mensagem, Biló, numa mensagem que ele me enviou, de um tema que ele escolheu para trabalhar uma avaliação da caminhada da missão de São José do Rio Preto, com os membros dali. E ali aquilo tocou meu coração. Falei, olha, está aí o tema que nós estávamos conversando no conselho, algo ligado com o ano da misericórdia e com o que nos foi pedido no retiro anual, né, no 19º Reavivar. Então, o tema do ano, isso tudo vocês têm por escrito no documento anexo ao e-mail. O carisma Sagrada Família, misericórdia de Deus para nós. Esse é o tema que o Biló deu para aquela reunião, e percebi que ali Deus falava para toda a comunidade. O carisma Sagrada Família, misericórdia de Deus para nós. Então, lembrando, o ano da misericórdia. Então, a intenção do nosso aprofundamento neste ano é unir a mudança de paradigma que foi pedida pelo Senhor no 19º Reavivar, retiro que foi especialíssimo, né, um retiro histórico em nossa comunidade, onde nós, ainda trabalhando o retiro do ano passado, entramos de cheio na questão compromisso versus comprometimento.
e o próprio Ano da Misericórdia. Então, mudança de paradigma e Ano da Misericórdia é o que trabalharemos durante o ano todo, né? Eu não vou citar todas as palavras que estão aqui, né? Eu peço mais uma vez que leiam e releiam com muita atenção o documento anexo ao e-mail, onde vocês receberam o link deste vídeo. É fundamental para a comunidade caminhar bem em 2016, de 2016 para frente, a compreensão de todos a respeito destas coisas que estão escritas e que eu estou falando para vocês, né? Eu lanço 2 grandes desafios este ano para toda a comunidade, baseado no tema geral ligado à mudança de paradigma. Os 2 grandes desafios estão ligados a 2 mudanças de paradigma, que a partir desse ano, né, serão necessárias para a caminhada futura da comunidade. Eu uso aqui 2 palavras de Hebreus, uma Hebreus 4:16 e depois Hebreus 12, 1-3. Aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia. Essa é uma palavra que nos anima para esse ano da misericórdia. E achar a graça de um auxílio oportuno. E Hebreus 12, 1-3 diz assim: deste modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado, corramos com perseverança ao combate proposto, com olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Em vez de gozo que se lhe oferecera, ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores, e não vos deixeis abater pelo desânimo. Através dessas 2 palavras, é necessário a gente se aproximar do trono da graça, com a verdade de Deus, né? Porque a misericórdia só acontece com a verdade. E a verdade não acontece sem a misericórdia. Muita gente se engana querendo trazer um discurso de misericórdia. Ah, misericórdia, misericórdia. Mas se não houver a verdade, não existe misericórdia e não sou eu que estou dizendo. Quem disse isso foi o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI e o próprio Papa Francisco. A misericórdia e a verdade caminham juntas. Misericórdia não é misericórdia se não tiver verdade e vice-versa. Então é necessário aproximar do trono da graça, a verdade. O próprio carisma é também para nós um trono da graça, né? O carisma, Sagrada Família, misericórdia de Deus para nós. Para que aconteça a mudança de paradigma do compromisso para o comprometimento, que nos fará experimentar misericórdia e nos dará capacidade de manter os olhos fixos em Jesus. E ao mesmo tempo, atenção para isto, olhar com misericórdia para o irmão. Aqui está a primeira grande mudança de paradigma. Olhar para o lado. Olhar para o lado. Isso é uma grande revelação de Deus para nós. Ao contrário, como está escrito aí no documento, de tudo que já foi exortado, inclusive por mim na comunidade, olhos fixos em Jesus, né? Olha para Jesus, não olha para o lado. No sentido assim, olhar para o lado o quê? Olhar para o irmão. Aí você olha para o irmão, você vai ver as suas fraquezas, você vai ver as suas limitações, você vai enxergar os seus pecados. Então não olha para o lado, não olha para o irmão, porque senão você vai desanimar e não vai conseguir caminhar. Então faz o seguinte, olha para Jesus, olhos fixos em Jesus. Esta sempre foi a orientação que foi dada. Não é que é uma orientação errada, foi a orientação necessária para esse tempo. Agora, mudança de paradigma, mudança de modelo para nós caminharmos, né? Então, qual é a ordem de Deus para nós hoje? Continua sendo olhos fixos em Jesus, o olhar fixo no Senhor. Porém, né, quando nós olhamos para o Senhor e com o seu olhar, o olhar de misericórdia, o Papa Francisco começa a bula de instituição do ano da misericórdia, Misericórdia Vultus, dizendo que Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. E quando nós contemplamos a Jesus Cristo, quando nós mantemos os olhos fixos em Jesus, nós precisamos também adquirir o olhar de Jesus. E aí então a mudança de paradigma agora é essa. Olhe para o lado. Olhe para o lado. Mas mantendo os olhos fixos em Jesus, porque a revelação cristã nos diz que Jesus está no irmão.
Então, quando eu tenho os olhos fixos em Jesus e eu olho para o lado, olho para o meu irmão, eu olho Jesus. Mas eu olho também com os olhos de Jesus. Essa é a mudança de paradigma. É olhar com o olhar de misericórdia, é como Ele nos vê. Vejam, Bento XVI diz: tudo se desmorona se falta verdade. Então é com esse olhar de verdade. Nós não vamos olhar, porque senão nós colocaríamos aquele tapa-olho assim, né? Eu não sei como é que chama, cabresto talvez, dos cavalos, dos burros, que fica do lado do olho. Mesmo que ele queira olhar para o lado, ele não consegue enxergar. Ele tem que olhar só para frente. Não é assim que Deus quer que nós caminhemos. Nós vamos manter os olhos fixos em Jesus e olhar para o lado, olhar para o irmão. É sim para ver as suas feridas, as suas fraquezas, as suas limitações, os seus pecados, as suas mazelas, né? E aí então nós seremos provados na nossa maturidade humana e espiritual. Se eu olhar para o lado e as fraquezas do meu irmão, e se o meu irmão olhar para mim e olhando minhas fraquezas desanimar, desistir da caminhada, eu estou dando para mim mesmo um diploma da minha incompetência espiritual e humana, da minha imaturidade. Eu estou declarando: eu sou imaturo, por isso eu não posso caminhar em comunidade. Se eu não posso caminhar em comunidade, eu não posso caminhar nem na igreja, porque a igreja é uma grande família, a igreja é uma grande comunidade, a igreja é comunidade de comunidades, né? Então eu acabo assinando e atestando a minha incapacidade de ser batizado. Olha o absurdo que a gente chega. Então é para olhar para o lado, olhar para o irmão, mas olhar com um novo olhar. Um olhar que não exime a verdade. Um olhar que não vai impedir de que a correção fraterna aconteça, de que a verdade venha à tona no momento certo, no momento oportuno. Um olhar que não vai impedir a fraternidade, né? Porque se depender das nossas fraquezas, dos nossos pecados, das nossas limitações, nunca teremos fraternidade, nunca. Talvez até por conta da nossa falsa compreensão ou desvirtuada compreensão do que seja fraternidade, né? Enfim, olhar para o lado, essa é a primeira grande mudança de paradigma que Deus nos pede neste ano, né? Segunda grande mudança de paradigma para 2016. Eu estou chamando ela de estabilidade na vocação. Na oração, o Senhor me deu o Salmo 115, versículo 3 e versículo 5. Mas que poderei retribuir ao Senhor por tudo que Ele me tem dado? Cumprirei os meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo. Houve um tempo na comunidade, por causa da instabilidade, incerteza e medo das pessoas assumirem compromissos definitivos, né, se comprometerem por toda a vida, a orientação da comunidade foi uma orientação sempre de condescendência para com essas limitações. Olha, isso vocês me viram falar muitas vezes. Dê passos, não tem problema, a sua caminhada é esse ano. Se você discernir o ano que vem que não é, se consagre, a sua consagração é temporária. O ano que vem, se você decidir diferente, você não consagra, e por aí vai. Repito, como disse para outra orientação, não significa que essa orientação foi uma orientação errada. Foi uma orientação válida para esse tempo da comunidade. Deus nos pede agora um salto de maturidade. E para isso Ele pede para nós estabilidade na vocação. Não podemos mais condescender com o medo do para sempre. O medo do para sempre. Não podemos ter medo, né? Ficaria um pouco estranho, né? Alguém que se casa prometendo fidelidade para o resto da vida, querer renovar isso todos os anos, como se o matrimônio valesse
por um ano, depois eu renovo, se eu não quiser renovar eu separo. Não, é um passo para toda a vida, né? Ir para águas mais profundas, né? Ir para águas mais profundas. Agradeço assim algumas pessoas com quem eu partilhei e que me ajudaram nessas reflexões, mas de um modo especial o Bruno, que me ajudou também a me provocar para trabalhar as questões de reflexão sobre esse tema de estabilidade na vocação. Nós somos chamados a ser Sagrada Família para viver o amor de Deus. O amor, né? O amor que é a própria essência de Deus, é o que nós somos chamados a viver. O amor não tem validade. O amor é eterno, né? O amor é eterno. Mesmo que nós tenhamos alguma mudança de rumo na nossa vida, o amor de Deus é eterno, é imutável, como diz a própria palavra de Deus. Segundo os nossos estatutos, e aquilo que eu também já anunciei à comunidade, a intenção é fazer os consagrados, com promessas temporárias, chegar às promessas definitivas. Então, definitivamente, a partir daquele momento, a pessoa se consagra no carisma, através do carisma a Deus, e não precisa mais renovar, porque ela fez uma promessa definitiva, ou seja, por toda a vida. Não podemos ter medo de chegar nesse objetivo, né? E isso dá para nós um enraizamento, um aprofundamento e dá força e estabilidade para a vocação. Não é uma vocação que, hoje eu estou assim, amanhã estou daquele jeito, e a gente vai caminhando, a nossa vocação vai conforme o sabor das ondas, né? E o sabor dos ventos. Não pode ser mais assim, né? Essa pertença definitiva deve ser trabalhada desde o início do caminho vocacional, né? Porque quando você que está iniciando o caminho, está no meio do caminho, chegar a fazer a sua consagração, você estará pronto, convicto, é isso que eu quero para a minha vida, sem medo, mesmo com frio na barriga, mas sem medo, com coragem, com ousadia, com parresia, tomar a decisão. Por toda a vida eu quero esse carisma na minha vida, porque eu quero doar a minha vida pela causa das famílias, pela causa das famílias. Então ter estabilidade, não instabilidade na vocação, né? É estabilidade, ou seja, estabilidade denota algo sólido, algo firme, né? Algo que dá uma segurança maior. Então não se dirá mais na comunidade, olha, hoje eu estou na comunidade, amanhã eu não sei, mas por hoje eu estou dando o meu sim. Não, nós não vamos mais dizer isto. Mesmo quem der o sim temporário para um postulantado, para um discipulado, para uma consagração temporária, uma promessa temporária, deverá dar o seu sim como se ele fosse para toda a sua vida. E isso dá estabilidade para a sua vocação, isso dá estabilidade para a comunidade. Não significa que ninguém nunca mais vai sair da comunidade, mas o discernimento que for feito será um discernimento muito mais maduro, com bases concretas, não por qualquer instabilidade emocional, psicológica, ou porque eu olhei para o lado e o meu irmão, enfim. Acho que já passou da hora da comunidade dar esse passo, e nós estamos dando o passo agora, né? Rumo ao jubileu dos 25 anos, Deus quer este salto, essas duas grandes mudanças de paradigma que estão intercaladas, porque eu nunca terei capacidade de ter uma estabilidade na vocação se eu não conseguir viver sadiamente minha vocação ao lado de irmãos que são tão fracos e pecadores e limitados como eu. Eu não posso assegurar a minha vocação garantindo que eu não consiga olhar para ninguém. Eu preciso olhar, eu preciso caminhar, eu preciso acolher, eu preciso aceitar, né? Eu preciso aprender a fazer as correções devidas na verdade, na misericórdia, na bondade, no amor, na firmeza e na bondade, com base nisto que Deus nos pede. A sua infinita misericórdia, que é também a sua infinita verdade.
E aí a palavra de Filipenses que nos anima, né? Filipenses 3,16, contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Sabe, meu querido, minha querida, nós precisamos disso. Eu preciso disto. Né? Eu não posso mais ficar, como diz São Paulo, ao sabor dos ventos, das ondas. Não. Nós precisamos, Dom Alberto sempre disse isso, precisamos de cristãos com coluna vertebral, ou seja, cristãos firmes, cristãos em pé, cristãos que sabem, né, o que estão fazendo, sabem em quem acreditam, sabem em quem colocaram a sua confiança, sabem quem os chamou. E nós demos a nossa resposta ao chamado de Deus, à eleição de Deus. Somos vocacionados, Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Olha, isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Diante de milhares e milhares de pessoas que Deus poderia escolher, Ele apontou o dedo para você e disse... Pessoal, vamos lá. Essa segunda parte, continuando aqui o vídeo. A memória do celular acabou me traindo, mas prometo que vai ser bem mais breve, para terminar, assim, para dizer alegria de pertencer a esse carisma, de ter uma certeza de que esse carisma está gravado no meu coração. E eu espero que você também tenha essa certeza. Mesmo que esse carisma não tivesse gravado no meu coração, pela beleza desse carisma, pela graça desse carisma, eu pediria a Deus que colocasse esse carisma no meu coração, para poder gastar a minha vida pela causa das famílias, pela evangelização e pelo resgate das famílias. Né? Essa alegria, essa pertença, né? A certeza da pertença e a alegria de pertencer a Deus através desse carisma. Bom, nós vimos aí que o grande objetivo de fato é colocar a comunidade definitivamente para fazer tudo em torno de Jesus. O grande objetivo do Tríduo, rumo ao jubileu. O jubileu dos 25 anos da comunidade precisa marcar a comunidade na sua história como o jubileu que ajudou a colocar definitivamente na vida da comunidade, fazer tudo em torno de Jesus. Como disse o Tríduo, dividido em 3 temas. O tema geral é o fazer tudo em torno de Jesus. E aí nós teremos então de 24 de junho de 2016, já do próximo ano, a 23 de junho de 2017, então primeiro ano do Tríduo, nós abordaremos, como disse, um dos pés do tripé que sustenta a vida comunitária, que será a vida de oração. E ao mesmo tempo também trabalharemos com as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, cada uma delas ligada a um aspecto da vida comunitária. Então, de 24 de junho de 2016 a 23 de junho de 2017, o primeiro ano do Tríduo, trabalharemos vida de oração e a virtude teologal da fé. Então, vida de oração e fé. Depois, dia 24 de junho de 2017, começa então o segundo ano do Tríduo, que vai até 23 de junho de 2018. Trabalharemos a dimensão da vida apostólica. Junto com a vida apostólica, trabalharemos a virtude da esperança. E aí então, 24 de junho de 2018 será a abertura do ano jubilar, que é o terceiro ano do Tríduo, o ano jubilar. Então teremos um ano jubilar para celebrar, enfim, para podermos pensar, discernir em diversas iniciativas comemorativas do ano jubilar. Até 24 de junho de 2019, que é exatamente a data onde completaremos 25 anos de fundação. Será o jubileu da comunidade. Durante este ano, trabalharemos, como diz aquela música, para a nossa alegria, e talvez para a tristeza de alguns, não sei, trabalharemos, tchan, 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 o último pé do tripé da vida comunitária, não poderia deixar de ser vida fraterna. Novamente, a vida fraterna cruza a nossa história, as nossas vidas. Por quê? Lógico, o tripé, vida de oração, vida apostólica e vida fraterna. As três virtudes teologais, fé, esperança, e agora então o último ano, o ano jubilar, fraternidade, vida fraterna e a caridade.
a última virtude teologal, que é o próprio amor, né? É desse amor que depende a vida fraterna. E todo o restante da vida da comunidade depende da vida fraterna. Então já tivemos um ano tratando de vida fraterna, o próprio ano de 2015 trabalhamos também uma das dimensões, a vida fraterna. Isso me leva a refletir o quê? Alguns poderiam dizer, nossa, é vida fraterna demais, né? Mas eu não penso assim não, sabe? Isso me traz um alerta. Por que Deus está insistindo tanto na vida fraterna? Primeiro é porque nós precisamos dela. Segundo é porque nós ainda não conseguimos viver como Deus quer a fraternidade. E por isso Ele, na sua misericórdia, não desistiu de nós e continua insistindo no tema da vida fraterna. Então Ele quer coroar o ano do jubileu com a vida fraterna. Aí trabalharemos com certeza muitas coisas sobre a vida fraterna, sobre a caridade. Então vejam que há uma riqueza de Deus nesse nosso tríduo, há uma riqueza e uma beleza. Vejam como Deus inspirou, né? Humanamente eu penso que o meu conselho também, apesar de eles serem muito mais inteligentes que eu, nós não teríamos capacidade humana de elaborar temas tão profundos, com tanta sabedoria, com tanta graça de Deus, né? O que Deus nos apresenta é por causa da sua imensa misericórdia por nós, o seu carinho, o seu amor, a sua atenção, o seu cuidado. Ele cuida de nós. Então vejam com que carinho Deus está cuidando da comunidade Sagrada Família, pensando nisso tudo. Um tema para o ano, ligado à misericórdia divina. Ainda dentro desse ano vamos iniciar o tríduo do jubileu da comunidade. Dentro desse jubileu uma riqueza de temas. Isso tudo para quê? Jesus nos quer mais perto dele. Jesus nos quer mais dele. Como diz o Papa Francisco em diversas ocasiões, não podemos fazer uma igreja mundanizada. A nossa comunidade tem que seguir a mesma linha, por isso que o Senhor nos quer cada vez mais dele, consagrados para ele, convictos, consagrados para sempre. Sou teu Senhor totalmente para sempre, totus tuus, através de Maria, né? E não uma comunidade mundanizada, com pensamentos mundanos, com ideias mundanas, né? É o carinho de Deus, a alegria de pertencer. Olha, eu agradeço mais uma vez a atenção de cada um, um pouco mais de formação, né, nas férias, além das formações de quem está atrasado. Deixo aí a exortação mais uma vez, né? Não termine janeiro em dívida com a formação da comunidade. Formação é guardiã do carisma. De um modo especial o retiro anual, que já foi enviado. Me parece que foi enviado o áudio, né? Vamos ver se a gente consegue enviar em vídeo também. Mas não deixe de rever, ou você que perdeu alguma palestra. Eu participei parte do retiro, perdi alguma coisa. Você perdeu o retiro todo, porque está tudo muito ligado. Para compreender todo o retiro, você tem que ouvir o retiro inteiro. Você que por diversos motivos não pôde participar do retiro, pegue os áudios, depois, se os vídeos chegarem a tempo, pegue os vídeos também. Se você tem alguma aula atrasada, né, seja responsável com a sua vocação, com a vocação dos seus irmãos, da sua comunidade. Coloque em dia as suas formações, as suas leituras. Aproveite bem as férias, tempo de descansar, tempo de relaxar, mas também é um tempo que você pode aproveitar para tirar o atraso daquilo que você não conseguiu dar conta nesse último semestre. Vai ser muito importante para a comunidade que todos entrem em fevereiro, quando nós daremos reinício das nossas aulas, das nossas formações, que ninguém esteja devendo formação, porque isso não faz bem para o carisma, não faz bem para o corpo. Eu espero que tenhamos de fato um grande ano, abrindo os olhos, cuidando aí, mesmo que o tema da fraternidade vai ser tratado de 2018 a 2017, é um tema permanente.
Todos esses temas são permanentes, né? O olhar para Jesus, a misericórdia, fazer tudo em torno de Jesus, a vida de oração, a fé, a vida apostólica, a esperança, a vida fraterna e a caridade. É algo muito permanente em nossa vida comunitária, na nossa vocação, no nosso chamado. Então, muito atentos, porque o inimigo vem furioso contra nós, tentando destruir a nossa fraternidade, tentando desvirtuar aquilo que a gente fala, tentando colocar o dedo nas nossas feridas, entendeu? Então, temos que desmascarar o inimigo e não podemos dar a vitória a ele, temos que dar a vitória a Jesus. As armadilhas tecnológicas estão sempre querendo pegar a gente, mas agora, de fato, concluindo esta parte final, como estava dizendo, precisamos sim dar a vitória a Jesus, né? Precisamos dar a vitória ao Senhor, dar a vitória a Deus, porque essa é a nossa missão, né? Como pais temos a missão de devolver a Deus os filhos que Ele nos deu, né? Mas devolver a Ele, ao reino dEle, e toda a nossa missão como comunidade é de fato devolver ao Senhor tudo aquilo que já é dEle e que Ele nos deu por um tempo para nós administrarmos. Então, em tudo, sobretudo na vida fraterna, de onde vem toda a eficácia da vida apostólica, né? Como diz aquela frase de João Paulo II, a eficácia da vida apostólica depende da qualidade da vida fraterna. Então, vamos dar, sim, a Jesus, neste ano da misericórdia, a vitória a Ele, né? A graça de Deus está conosco. Mas eu queria, antes de encerrar, porque fui fazendo alguns apontamentos e lembrando de algumas outras coisas que eu acabei não mencionando nesta mensagem. Lógico, eu não conseguirei trazer tudo aquilo que eu gostaria de destacar de um ano muito intenso. Então, vocês me perdoem se faltar algum nome, algum evento, algum momento especial, mas o que eu quero destacar é que, de fato, o ano de 2015 foi muito especial para nós, para a nossa comunidade. Vejam, em 2015, tanto a Mar Adentro como a Pantocrator completaram 25 anos. E como há esta unidade, esta união tão grande entre nós, para nós é significativo. Os nossos irmãos chegaram ao seu jubileu de prata e nós pudemos participar das comemorações. Estivemos juntos com eles em diversos momentos durante o ano, esse ano jubilar da Mar Adentro e da Pantocrator. Também destaco outro ponto muito importante que aconteceu este ano de 2015, foram os 10 anos do projeto Resgate Jovem, né? 10 anos do projeto Resgate Jovem. Não vou aqui elencar todo o histórico do projeto, porque isso já foi feito naquele momento especial do lançamento do CD, que também é outra coisa que eu quero destacar. Mas vejam, tivemos Amor Maior Team, Permanecer no Amor, o projeto Sagrado Namoro, e quantas coisas bonitas têm sido feitas pelo projeto jovem da comunidade, em todas as missões e também no âmbito geral. Louvado seja Deus por esses 10 anos do projeto Resgate Jovem, né? E quando nós falávamos do projeto, fizemos uma homenagem a todos aqueles que participaram da história do projeto Resgate Jovem. Foi justamente no dia do tão aguardado lançamento do nosso CD, nosso primeiro CD musical, Resgate da Família. Foram muitas lutas, muitas batalhas, muito trabalho, né? São muitos detalhes, mas louvado seja Deus que o CD saiu, né? Agora o nosso empenho, porque ele não está nas lojas do Brasil, né?
o empenho de colocá-lo nas mãos da família de cada um de nós, né? Mas já é uma grande vitória esse CD ter saído, porque era um sonho antigo da comunidade, bem antigo mesmo, né? Dos inícios da comunidade, já se falava quando vamos lançar o CD. Mas esse CD com certeza saiu no momento em que o Senhor quis, no momento em que Ele abriu as portas da providência, para que ele pudesse sair, né? Então louvamos a Deus por esse lançamento, que faz parte desse projeto Voz do Carisma. E de fato é isto, né? Através do carisma, cantar o resgate das famílias. É para isso que ele serve. Enfim, todo o discurso do CD também já foi feito no lançamento. Agora cabe a nós, durante o ano de 2006, fazer chegar este CD nas mãos das famílias. Quem sabe até cada família, cada pessoa poderia ter um projeto. Compre um CD por mês, pelo menos, e dê de presente. Faça como aquele projeto antigo nosso, né? O Evangelivro, evangelizar através dos nossos livros. Compre um CD por mês, 1, 2, 3, você tem a possibilidade, e dê de presente para alguém, dê de presente para um jovem, dê de presente para uma família. Eu creio que isso vai ajudar a própria providência da comunidade, mas acima de tudo vai ser um instrumento, porque é para isso que ele existe, um instrumento de evangelização das famílias. Então louvado seja Deus também pelo lançamento do nosso CD, né? Foi o ano em que nós fomos acolhidos como membros, como membro, né? Comunidade membro, associado da Fraternity Catholic. Não é ainda aquele caminho de um membro pleno, porque nos falta a aprovação do estatuto, mas foi um ano também que demos bons passos, né? Para o estatuto, né? Tive já uma reunião em dezembro mesmo com o bispo Dom Sérgio, está marcada uma outra para o início de fevereiro. Ele está analisando o nosso estatuto, também nosso estatuto civil, e prometeu nos dar um retorno com uma orientação mais apropriada no início de fevereiro. Rezemos. Nós também tivemos assim um ano com muitos desafios. Eu lembro, por exemplo, algumas cirurgias. Vejam quantas pessoas passaram por cirurgia nesse ano. A própria Natália foi uma surpresa para nós, a Vera, a Juliana, o Sidney, né? O Paulinho, a Alessandra, a Gisele, o Vini, interventos, enfim. Talvez tenha faltado alguém aqui. Eu sei que muita gente passou por interventos cirúrgicos, por internações, por dificuldades de saúde. Então foi um ano em que também nessa área da saúde foi um desafio para a comunidade, mas louvado seja Deus, estão todos bem. Lógico que tivemos a notícia triste, né, deste aborto da Sandra, enfim. Há uma frase que está escrita no portal do quarto de Luiz Zélia Martin, diz assim: aqui a vida e a morte se encontram. Trabalhar com a família, pelo resgate da família, é ter essa consciência: aqui a vida e a morte se encontram. Então louvamos a Deus por tudo, assim como a própria Zélia escreve nas suas cartas, quando teve a experiência dolorosíssima da perda dos seus filhos. Ela citava Jó, né? Deus deu, Deus tirou, louvado seja nosso Senhor, né? Então, pela vida que vem, pela vida que vai, a vida não se perde, ela está em algum lugar, né? Fisicamente nós não sabemos onde, mas sabemos que esta vida está presente, pois ela foi criada por Deus, tanto esta como outras, né? Mas também virão
outras gravidezes, e nossa comunidade será sempre um sinal de vida. Essa é a grande vitória que nós temos que dar a Deus, né? Que é o Deus da vida. Levantar sempre a bandeira da vida, lutar, vamos nos empenhar cada vez mais nesse ano também, é o ano da misericórdia, nos empenhar cada vez mais contra a cultura da morte, levantar cada vez mais a bandeira da vida, né? É isso que nós precisamos. Bem, meus queridos, lógico, como disse, muito provavelmente, talvez você vá lembrar, olha, mas aquele evento, aquele encontro, aquele retiro, foi muito especial, aquele momento, aquele pregador que veio ao grupo de oração. Sim, tivemos aí a preparação, já falei da canonização, né? Tivemos o seminário, isso envolveu a comunidade toda, foi um momento bonito da comunidade. Todos os grupos de oração, desde os grupos das crianças até o grupo dos adultos, trabalhando os temas do seminário, rumo à canonização. Então foi uma preparação muito bonita, né? Tudo isso foi de grande valia, foi o grande evento do ano, foi a canonização de Luiz e Zélia Martin. Então tenho certeza absoluta que eles continuam conosco, intercedendo por nós, como baluartes muito especiais que são, conduzindo aí a comunidade a cumprir com fidelidade a sua missão. Então quero agora, junto com vocês, clamar a bênção, e qualquer coisa que tenha faltado dar destaque aqui, fica dentro do coração de cada um, dentro do coração de Deus, né? E vamos aí, né? Rumo aos 25 anos, abraçados pela misericórdia do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos mostre a sua face e conceda-nos sua graça. O Senhor volte o seu rosto para nós e nos dê a paz, e nos batize no Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Carisma Sagrada Família, misericórdia de Deus para nós.